Parte 1. Acordei, se é que se pode usar tal verbo, no coração de um oceano infinito. O azul era de uma densidade absoluta, uma cor que não apenas se via, mas que se sentia pesar sobre as pálpebras, inexistente. Eu não flutuava, eu pertencia àquela massa líquida. Ao meu redor, cardumes de peixes prateados, cujas escamas brilhavam como moeda que nunca cheguei a ganhar, formavam corredores vivos. Eles não nadavam ao acaso, desenhavam um caminho sinuoso por entre fendas de corais que pareciam dedos de gigantes petrificados. Eu o seguia, movendo sem esforço, como um pensamento que atravessa uma mente cansada. Eu, Gabriel, agora desprovido de fôlego e de carne, vejo minha existência como um rascunho mal acabado, jogado ao lixo por um autor descuidado. A reflexão amarga. Enquanto nadava por aquele corredor de escamas e silêncio, minha mente, agora livre das distrações do estômago e do cansaço, começou a moer o passado. O meu fracasso, que palavras redonda e perfeita. Fui um homem de quase rico, quase amado, quase relevante. Vivi na retidão das leis e na economia dos afetos, esperando que o universo, em sua infinita justiça, me devolvesse o troco em felicidade. Que piada de mau gosto! Naquele silêncio azul, as imagens de outros homens me perseguiam. Eu via, entre as bolhas que subiam, os rostos daqueles que pisaram em pescoço para subir degraus. Vi o sorriso largo de quem prosperou na base da mentira, cercado de luxo e vinhos caros, morrendo em camas de seda com o nome honrado por obituários encomendados. Enquanto eu, que guardei as moedas da honestidade, terminei com as mãos vazias e a alma gasta. A fúria líquida. Um calor estranho, uma indignação que a morte não foi capaz de esfriar, começou a borbulhar em meu peito. Como podem as mãos sujas colherem as flores mais belas? Porque o vício é premiado com a longevidade e a virtude é castigada com o esquecimento. Senti vontade de gritar, mas o oceano apenas engoliu meu silêncio. A água ao meu redor pareceu esquentar com o meu ódio. Eu nadava mais rápido agora, seguindo o rastro dos peixes, mas não buscava a luz da superfície. Eu buscava respostas que a vida, em sua covardia, nunca teve coragem de me dar. Parte 2. Os peixes continuavam sua marcha coreografada, criando paredes de prata que me guiavam para mais profundo. Naquele isolamento hidropônico, a memória de J emergiu como um naufrágio que se recusava a ser esquecida. A imagem do canalha. J, o nome dele ecoava em minha mente como uma nota desafinada. Eu o via claramente agora, o sorriso largo, o tapinha nas costas, a facilidade com que as palavras sedutoras saiam de sua boca enquanto escondia a aliança no bolso da jeans. Ele era o mestre da duplicidade. Trai a esposa com a mesma naturalidade com que pedia um café, mantendo um homem de segredos enquanto a sociedade, essa grande cega de conveniência, o aplaudia de pé. Por que o amavam tanto? Talvez porque o mundo prefira um canalha carismático a um homem justo e austero. J tinha o calor das mulheres, o sorriso dos filhos na mesa de jantar e a admiração dos vizinhos. Ele florescia no erro, enquanto eu definhava no acerto. O peso da virtude inútil. Eu, Gabriel, fui escravo dos bons costumes. Seguia as leis como se fossem mandamentos divinos escritos em mármore. Fui fiel, fui correto, fui previsível. E o que a vida me deu em troca dessa lealdade canina? Uma solidão cinzenta e um fim de vida desprovido de qualquer brilho. Minha retidão foi um muro que eu mesmo construí e acabou por me enclausurar. Enquanto nadava por aquele azul infinito, a raiva me consumia. Eu via o rosto de J refletindo em cada bolha de oxigênio que subia. Ele, o homem deplorável, viveu cercado de afeto. Eu, o homem de bem, morri mastigado o amargor da minha própria integridade. A dança injusta. Os peixes ao meu redor moviam em harmonia, me guiando para o desconhecido. Voltando para meus pensamentos, enquanto continuava nadando nesse mar póstumo. A sociedade glorificava J, apesar de seus adultérios, esse é valorizado. Mas talvez esse para a sociedade seja seu maior domingo. A canalice dele tinha um brilho que a minha virtude opaca e burocrática jamais alcançou. Onde está o juiz desta partida? Onde está o prêmio pela minha retidão? Olhei para o abismo abaixo de mim e só vi mais água. A morte, ao que parece, é apenas o espelho que nos mostra o quão fútil foi nossa tentativa de sermos santos em um mundo de lobos. Parte 3. O oceano parecia se fechar sobre mim, não como água, mas como o peso de 2000 anos de injustiça. De repente, a luz azulada do abismo projetou em minha mente uma imagem que eu conhecia desde o berço, mas só agora, morto, eu conseguia verdadeiramente decifrar. O cordeiro e o leão. Vi Cristo. Não o das pinturas serenas e molduradas de ouro,
mas o homem de carne rasgada, o rosto oculto por uma máscara de sangue e espinhos, a pele colada aos ossos pelo cansaço da cruz. Ele era a personificação da justiça, o leão de Judá reduzido ao silêncio do cordeiro. E ao lado dele, o rosto risonho de Barrabás. Barrabás não tinha as chagas da virtude, tinha a saúde dos que sobreviviam pelo aço. Via a multidão, aquele mar de gente de todos os tempos, gritando com a garganta inflamada. Eles não pediam pela pureza. Eles não queriam a luz. Eles queriam o reflexo de suas próprias sombras. A escolha de todos os dias. Soltem Barrabás. O grito parecia vibrar nas águas ao meu redor. Percebi que a sociedade não mudou. Ela apenas trocou as túnicas pela roupa mais atraente de Jota. A aparência vale muito mais do que a virtude. O mundo tem uma inclinação natural pelo abismo, uma preferência estética e moral pelo erro que é gente como a gente. Cristo era perfeito demais, justo demais e a perfeição sempre incomodou os medíocres. O adultério, a bebedeira, o glamour pela vida bandida nunca foram o correto em minha visão. Porém isso é nadar contra a correnteza da multidão que tem esses valores no altar. Eu tentei ser um reflexo daquele Cristo. Tentei a retidão, a lei, o caminho estreito. E o que recebi? O mesmo desfecho do Gólgota, mas sem a promessa da ressurreição gloriosa, apenas o esquecimento em uma cova rasa e um mar de peixes indiferentes. Parte 4. Enquanto eu nadava, o universo decidiu virar do avesso. O oceano azul sofreu uma inversão súbita, o que era fundo virou topo, e me vi nadando de cabeça para baixo, como se o céu tivesse se tornado um abismo líquido. Olhei para o que agora era o chão e vi uma cachoeira impossível. Em vez de água, ela vertia uma cascata infinita de pétalas de rosas. As pétalas tocaram meu rosto com uma suavidade que eu nunca permiti que a vida me desse. Eu ri. Pela primeira vez desde que meu coração parara, eu ri de verdade. Os peixes, meus guias silenciosos, agora rodopiavam ao meu redor em círculos concêntricos, roçando em minhas mãos e me fazendo cócegas, como se celebrassem a minha perda de gravidade. A visão de Ellie. Foi nesse estado de leveza que a imagem de Ellie me atingiu. Ellie, o rapaz gago da escola, aquele eu mantinha distância com meus julgamentos silenciosos. Eu o achava esquisito, talvez arrogante em seu silêncio, um estorvo social. Mas ali, naquela dimensão póstuma, eu não via apenas o seu exterior desajeitado, eu via a totalidade de sua alma. O interior de Ellie não era feito de carne, era moldado em ouro puro e cravejado de diamante. A luz que emanava dele era tão intensa que eu me senti pequeno, um grão de poeira diante do sol. A paternidade invisível. De repente, fui puxado para dentro da consciência de Ellie e tentei gritar, quis sair, mas meus pensamentos foram inundados pelo dele. Vi o que ele escondia, o amor devocional pelo apadrinhamento de uma menina. As imagens se tornaram tão reais que eu podia sentir o abraço carinhoso que foi recusado pela vida, o amor que esse nunca teve a oportunidade de demonstrar. Aquele abraço paterno que o Ellie deu em sua filha invisível me deixou triste e depressivo. Cai de joelhos no chão daquele sonho não realizado, vi que Ellie se sentia um peso para a mãe, que sua gagueira era uma prisão de ferro que o impediu de mostrar o tesouro que carregava. Senti meus próprios pulsos serem apertados por correntes de aço, a mesma paralisia que ele sentia ao tentar se socializar. Ele queria que sua vida desse certo apenas para poder distribuir todo aquele ouro e diamante com quem não tinha nada. A lição da mediocridade. Ali, no carinho daquele abraço paterno que só existiu no coração de Ellie, meu coração, aquele que já não batia, pareceu parar novamente. A criança corria ao meu redor, rindo, enquanto eu chorava a minha própria cegueira. Como fui tolo. Eu me achava justo porque seguia as leis, mas era um analfabeto da alma alheia. Eu julgava o livro pela capa gasta, ignorando que as páginas eram escritas com letra de luz. Entendi, enfim, a maior das tragédias humanas. Nós julgamos apenas o que nossos olhos medíocres nos dizem ser real, sem jamais enxergar o todo que se esconde no silêncio do próximo. Parte 5. O oceano, sentindo minha agonia, cedeu o meu desejo para sanar minha curiosidade. Minha mente foi arrancada das águas e arremessada de volta ao mundo dos homens, mas não para o salão de festa ou para a vida de Jota. Fui levado ao barro. A cova sem nome. Vi o enterro de Ellie. O cenário era o oposto da luz que vi dentro dele. Sob um céu cinzento e indiferente, em um canto esquecido do cemitério onde a grama cresce alto por falta de cuidado, estava Ellie. Não houve cortejo. Não houve discursos inflamados ou coroas de flores caras. Apenas o coveiro jogando aquele caixão velho em um buraco aberto na terra. A cova era simples, sem lápide, sem nome,
sem nada que indicasse que ali repousava um sol feito de diamantes. Apenas algumas flores murchas, jogadas sobre um monte de terra, como se o mundo quisesse apagar qualquer vestígio da existência de L. O abismo da depressão. Ali, em espírito, compreendi o peso que esmagou L. A depressão não foi uma escolha, foi uma inundação que ele tentou conter sozinho, gaguejando diante de um mundo que só ouvia gritos. Ele tirou a própria vida porque a carne se tornou uma prisão pequena demais para a grandeza de seus sonhos. O mundo julgou pelo seu exterior desajeitado, pela sua dificuldade em dizer olá, e por isso o jogou na lata de lixo da história. A sociedade, que glorifica o canalha que próspera, enterra no anonimato o anjo que não soube lutar. A fazenda dos sonhos mortos. Enquanto eu olhava para aquela terra batida, os últimos sonhos de Ellie brotaram ao meu redor como fantasmas de luz. Vi uma fazenda enorme, uma terra de abundância onde o gado pastava em paz e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Atrás, erguia-se um orfanato imenso, vivo, pulsante. Vi Ellie. Ele não era mais o rapaz gago e retraído. Ele estava na horta, as mãos sujas de terra fértil, sorrindo para uma dúzia de crianças que corriam em sua direção. Ele era o pai que nunca teve, o protetor que o mundo não foi para ele. Aquele era o seu plano. Aquele era o seu destino se a maldade e a indiferença dos homens não tivessem cortado seu fio. Ele foi assassinado pelo mundo que só valoriza o mal. A revolta final. Caí de joelhos sobre a cova sem nome dele. Uma fúria amarga, maior do que qualquer uma que senti por Jota, me atravessou. Porque o mal tem a chance de se reconstruir, de prosperar e de ser aplaudido, enquanto o homem de ouro é descartado antes de poder florescer. Ele foi julgado por sua embalagem de carne e não por sua real qualidade existencial. O mundo preferiu Barrabás, preferiu Jota, e deixou ele morrer no silêncio de um quarto vazio. Senti o gosto de terra e de injustiça. Eu, Gabriel, o homem de bem, percebi que meu maior pecado não foi minha mediocridade, mas ter sido parte desse mundo que não soube enxergar ele. Parte 6. O leão e a luz. A visão da alma de Ellie e o peso das minhas próprias falhas ainda faziam meus olhos arderem quando o cenário começou, mais uma vez, a se transformar. O oceano de pétalas e a inversão do mundo deram lugar a uma calmaria absoluta. O túnel formado pelos peixes, que me acompanhava desde o início da minha morte, começou a se alargar, abrindo espaço para um clarão que nascia do nada. Era uma luz branca, sólida e tão intensa que parecia ter corpo. Apertei os olhos, tentando proteger o que restava da minha visão póstuma, buscando entender o que surgia daquela brancura infinita. Gradualmente, o clarão foi se dissipando, revelando uma silhueta que desafiava toda a lógica do abismo. A majestade do abismo. Era um leão. Mas não um animal que as savanas da terra pudessem conter. Ele era imenso, uma montanha viva de músculo e poder, com uma juba dourada que flutuava na água, como se estivesse sob o vento mais puro do universo. Ao vê-lo, o pânico me atingiu como um soco. Tentei nadar para trás, fugir daquela presença esmagadora que parecia capaz de engolir toda a minha existência com um único rugido. Porém, conforme eu recuava, o leão permaneceu imóvel. Seus olhos, grandes globos de uma inteligência ancestral, encontraram os meus. Não havia fome neles. Havia uma amabilidade profunda, um acolhimento que parecia dizer que esse conhecia o meu interior e o interior de ouro que ele carregava dentro de seu peito. O convite da eternidade. Minha resistência desmoronou. Fui atraído por uma força que não era física, mas um chamado do espírito. Aproximei-me devagar, e o animal, em um gesto de humildade soberana, inclinou sua cabeça imensa e a repousou em meus braços. Senti o calor de sua pele e a textura de sua juba contra meu peito. Naquele toque, toda a amargura contra Jota, contra Barrabás e contra o meu próprio destino simplesmente evaporou, como gotas de água no deserto. Foi então que uma vez ressoou. Não era um som que passava pelos ouvidos, mas uma vibração metálica, límpida e eterna que vibrou dentro de cada átomo do meu ser. Monta, Gabriel. O tempo de julgar o que passou ficou para trás das águas. O julgamento não te pertence mais, agora, pertence-te o caminho. O mergulho no infinito. Com as mãos ainda trêmulas, mas o coração em paz, subi no dorso firme da fera. Suas costas eram um porto seguro, uma certeza que eu nunca tive enquanto caminhava sobre a terra. O leão deu o primeiro passo, caminhando sobre o nada, em direção ao coração da luz branca. Eu não olhei para trás. Não havia mais peixes, nem ressentimentos, nem a mediocridade dos meus olhos humanos. Eu, que morri cego e amargurado, agora atravessava o portal do desconhecido montado na própria força que rege os mundos.
Entramos na luz, e o oceano tornou-se, enfim, o céu. Fim.